Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Olha que interessante, um fator cultural aqui. As pessoas não se assentam à mesa, elas se reclinam à mesa, né? Parece que elas comem deitada. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois ela os enxugou com os cabelos, beijou, ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se esse homem aí fosse profeta mesmo, ele saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher essa mulher aí é. Ela é uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a dizer para você. Simão é o nome do fariseu. Diz, mestre, respondeu ele. 2 homens deviam a certo credor. Começou a parábola, hein? Presta atenção. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, ele perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me saudou com beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, ela não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso digo a você, ela amou muito, porque seus pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Existem tantas camadas nessa parábola, tem tanta coisa fora de lugar aqui, tem tanta coisa errada, tem tanta informação desencontrada nisso daqui. A gente leu aí, 14, 15 versículos que a gente leu. A parábola em si tem uns 2, 3 versículos e tá todo errado isso daqui. Conteúdo impróprio, conteúdo proibido para menores. É revolucionário demais isso daqui. Esse trecho que o Lucas separou para nós, o Lucas é muito cuidadoso, né, com as coisas que ele escreve, a maneira como ele organiza tudo, né? Já começa com o fariseu convidando Jesus para jantar, né? Já tá errado já, né? Porque os fariseus não gostam de Jesus. Você tá com o capítulo 7 aí? Lá no capítulo 5, o pessoal já começa a não gostar de Jesus. No capítulo 6, o pessoal já tá bravo com Jesus porque Jesus tá fazendo umas coisas que não deve no sábado. Não parece que é um jantar de hospitalidade isso aqui não, né? Parece que o fariseu está chamando Jesus para dar uma inspecionada ali em Jesus. E a prova disso, né, que o Simão aí, o fariseu, ele que é o anfitrião, ele nem cumprimentou Jesus praticamente. Nem cumpriu os gestos de hospitalidade para com Jesus ali. Não ofereceu uma água. Se eu chegar lá na sua casa, você vai me oferecer uma água, não vai? Né? Você não vai falar, ó, senta aqui, seja bem-vindo, né? Não ofereceu uma água para Jesus, não deu um beijo em Jesus, né? Naquela época, você lembra a cultura oriental, beijo para eles é muito, muito comum, né? Cumprimentar com beijo. Não deu um óleo ali para Jesus, não ungiu Jesus, ó, seja bem-vindo, Deus te abençoe aqui na minha casa. Que hospitalidadezinha ruim essa, hein? Aí Jesus, que é um profeta, né? Ele aceita ir lá comer com o fariseu. Comer com alguém é um ato de comunhão espiritual, viu? A gente não vai sentar assim à mesa com qualquer tipo de gente. Você não senta à mesa com qualquer tipo de gente. Você não senta assim com qualquer um, não. Fala, não, eu vou sentar aqui com os meus amigos, com a galera que é da minha turma, entendeu? Eu não vou ficar comendo com esse pessoal aqui que quer, assim, me pegar, né? O pessoal tá atrás de mim. Já é incomum isso daqui, né? Jesus já tá sendo provocativo, né? Aí depois aqui, uma mulher, você viu aí na história? Que uma mulher, ela aparece sem ser convidada para um jantar masculino, o que já é grave culturalmente, né? O que essa mulher tá fazendo fora de casa? O que essa mulher tá aqui fora do lugar dela? E ainda, o Lucas ainda faz questão de dizer que o quê? Que ela é o quê? Uma mulher pecadora ainda. E uma mulher que pecadora que tá tocando no homem, tá tocando em Jesus. Não é assim, tipo, só um toquezinho, mais ou menos, não. Ela toca com o corpo, em público, um homem.
toca com os seus cabelos, toca com beijo, toca com as lágrimas. Uma pessoa que é considerada impura está tocando aqui em Jesus, que é puro. Jesus ainda é considerado puro ainda, né? Porque senão o fariseu não ia convidar ele para jantar na casa dele, não ia dar uma recepção ali para Jesus se ele fosse considerado impuro, né? Pessoas puras, Levítico 15, não pode se misturar com pessoas que são impuras. E a mulher ainda tá soltando o cabelo em público. Tá toda saidinha essa mulher aqui, tá toda errada. Mulher não pode soltar cabelo em público não, meu amigo. Isso faz parte da intimidade do casal. Isso é grave culturalmente o que essa moça tá fazendo. Isso aqui é considerado para a cultura oriental, ali para a cultura semita, quase que um gesto erótico o que ela tá fazendo. Soltar os seus cabelos. Você lembra, já assistiu o filme quando a mulher aparece toda arrumada, quando ela quer fazer ciúme no cara que ela deixou? Como que ela aparece? Cabelo ao vento, né? Ela vem no salto ao alto, assim, aquele cabelão. Lembra? Ela não vem toda bonita? Então, cabelo para mulher, e principalmente para essa cultura aqui, é algo que é para ser feito entre quatro paredes, entendeu? A gente solta o cabelo ali junto com o nosso marido. E outra coisa, ela tem um perfume caro, né? E derrama isso nos pés de Jesus. Peraí, você está desperdiçando um perfume caro, um nardo puro aí, caro nos pés de Jesus, na parte assim, menos indigna de uma pessoa, né? Nos pés. Pô, que isso, né, minha senhora? Lembra do Judas lá, quando alguém estava desperdiçando, entre aspas, jogando perfume nos pés de Jesus? Aí o Judas fala assim, por que não vende esse perfume aí, minha senhora? Vai ficar jogando nos pés de Jesus aí, ó. Aí ela beija, né, os pés de Jesus, chora e as suas lágrimas caem ali, Jesus. Além de excessivo isso daqui, na cultura semita, isso aqui é um vexame, hein? Essa mulher aqui tá se rebaixando demais. O que é bem estranho para nós, né? Porque ela é uma mulher pecadora, né? Esse pecador aí, entre aspas, né? Uma mulher que tem dinheiro. Lembra que o dinheiro não faz parte, assim, da parte feminina, né? O dinheiro é uma responsabilidade do homem. A mulher solta o cabelo em público, sendo que isso é uma coisa para se fazer com o seu marido. Bem estranho esse comportamento dele, né? Porque geralmente mulheres pecadoras na Bíblia Sagrada são mulheres que são consideradas com a sua imoralidade sexual. Será que provavelmente ela era uma prostituta? Porque adúltera ela não era, né? Porque senão eu faria questão de avisar. Talvez ela seja uma prostituta. Nós não podemos afirmar com toda certeza, né? Mas provavelmente assim. Ela não tem vergonha de soltar o cabelo em público. Ela tem dinheiro, o que é incomum para aquela época. Ela se joga aos pés de Jesus. Não sabemos se ela já teve um encontro com Jesus antes ou não. Talvez seja agora o primeiro, mas talvez Jesus já teve algumas outras conversas com essa mulher. Talvez ela já tinha conhecido a respeito de Jesus. A unção vai ser feita por uma mulher e não por um homem. Não é o sacerdote, não é o profeta que está realizando a unção. Está tudo errado nessa parábola aqui. Jesus está perdoando os pecados dela sem sacrifício no templo, o que é algo incomum e extremamente desrespeitoso para a cultura judaica, para a religião judaica. O sacrifício é feito como? Por quem? Sacerdote. Tem que ir aonde? No templo. E aí quem é que perdoa os pecados? Deus. Tem uma consciência no sacerdote, tem uma consciência no povo de que, olha, não somos nós que perdoamos pecados, é Deus que perdoa mediante os nossos sacrifícios. Isso aqui é inaceitável para o judaísmo e Jesus está lá perdoando pecados, falando, então está perdoado aí, dona, pode ir embora. Fala, quem que é esse aí? Além de uma revelação messiânica, né? Jesus está fazendo, porque se é só Deus que perdoa os pecados, então ele está dizendo, bom, eu sou Deus aqui, né? Aí a mulher pecadora, sabe-se lá o que é esse passado dessa dona aqui, ela é exaltada, e aí o fariseu, o camarada que é religioso, o cara que é da nossa patota, o cara que é da nossa turma, ele é repreendido. A mulherzinha pecadora, ela vira um exemplo. E o fariseu, o cara que é da nossa turma, vira um exemplo de advertência. Bem que Jesus tinha dito lá naquela outra parábola que a gente aprendeu, a última, né? Lá quando a gente estava falando sobre os trabalhadores na vinha, que os últimos seriam os primeiros e os primeiros seriam últimos, né? Esse jantar aqui foi um desastre para a turma da religião, hein? Desastroso demais isso daqui, muita coisa fora de ordem, tá completamente bagunçado. É por isso que é uma revolução da graça de Deus. Porque tudo isso que tá bagunçado aqui, tudo isso que parece que tá fora de ordem nesse jantar, é exatamente o que Jesus veio reorganizar no seu reino. Se você ainda não entendeu a gravidade do problema, me deixa elucidar para você. Antes de Jesus começar essa parábola do credor e dos seus dois devedores, sabe o que tá acontecendo mais ou menos aqui? Imagina que nós convidamos Jesus para vir aqui conosco. Noite de Thanksgiving, tá chegando aí, hein? Dia 23 aí desse mês. Tá chegando, jantarzão rolando. Sabe aquele cutão de Thanksgiving que a gente faz? Só celebração, louvorzão rolando, palavra, culto de bênção.
Olha, coisa boa, oração, a gente celebrando, todo mundo comendo. Jesus tá aqui, ó. Jesus com a gente. Aí bem ali assim, ó, de repente entra por aquela porta ali assim, ó. André Surak, vestidinho apertado, roupinha colada, sabe? Toda maquiada, toda perfumada. Aquele passado assim que você conhece, sabe? Aquela moça suja mesmo que você sabe. Ela entra que assim, aquele desconforto, sabe? Mulherada já começa a se mexer na cadeira já fica preocupada com o marido, já tapa os olhos das crianças já, fala o que está acontecendo aqui? Jesus está aqui com a gente, tá aí. A mulher entra por ali, ela não veio assim para causar, entendeu? Ela só entra aqui, ela não quer chamar a atenção de ninguém, ela vem, ela cai aos pés de Jesus, Jesus está aqui jantando com a gente, e cai e chora diante de Jesus, e pega seus cabelos e lava aos pés de Jesus. Senhor, eu te encontrei. Realmente se derrama, faz uma sessão de quebrantamento assim diante de Deus. Aí Jesus vira para a dona, vira para essa senhora, fala assim, ó, senhora tem mais fé que o povo aqui da família em Cristo, hein? Ó, faz dia que eu visito aqui a família em Cristo, mas a senhora tem mais fé do que eles. Seus pecados estão perdoados, dona. Pode ir embora. Vai lá, tua fé te salvou. Pode ir embora. A gente olhar para Jesus e a gente falar assim, só pode estar de brincadeira. Você está brincando com a nossa cara. Ou talvez a gente ia ficar dividido, né? Uma metade ia ficar aí emocionada, falar assim, nossa, Jesus perdoa os pecados, né? Ele acolhe as pessoas, não importa o pecado das pessoas. E Jesus traz. Outra metade, assim, talvez você seria aí da minha turma, eu ia ficar escandalizado. Eu ia falar assim, não é possível. Eu estou sacrificando o meu domingo, eu sacrifico a minha vida pelo Senhor, eu faço tudo pelo Senhor. Aí entra essa dona aí, que a senhora sabe muito bem, o senhor sabe muito bem qual é o passado dessa dona. Aí ela aqui tem mais fé do que nós. Ela aqui recebe mais atenção do que a gente. Não, não é possível. Você só pode estar de sacanagem. Não é possível que você vai fazer uma coisa dessa com a gente. Esse sentimento dividido, de gente escandalizada ou gente emocionada aí, não é novidade agora não, desse versículo 36. Está com a Bíblia aberta? Olha os seus versículos de 1 a 10 aí. Essa mistura de emoções, do versículos 1 a 10, o que acontece aí? Jesus curou o quê? Um servo do centurião, não foi? O que é um centurião? Ele é um cidadão romano. Ele é um pagão, ele é um gentil, ele não faz parte do nosso povo, entendeu? Ele é inimigo. Se ele não é cidadão romano, é um judeu que está vendido para Roma. A gente odeia também, a gente não gosta dele não também. Aí o que Jesus diz no capítulo 7, versículo 9? Eu não encontrei tanta fé assim não, como eu vi nesse centurião aí, como aqui no povo de Israel. Faz um tempão que eu tô pregando aqui em Israel e o povo nem sequer liga pra mim, mas o centurião aí tem mais fé do que todo mundo aqui. Aí o pessoal falou, como assim? Nós estamos aqui falando coisas pro Senhor, adorando o Senhor, a gente tem uma religião aqui pro Senhor, e aí você vem com uma dessa? Que o camarada lá de fora, um pagão, um gentil, vale mais do que a gente? Que história é essa, amigo? E sabe que aí os discípulos de João, depois continua aí, né? Segue o baile aí no capítulo 7 aí, segue a missa aí no capítulo 7. Aí chega ali, lá pelos seus versículos ali mais ou menos 29, 30, os discípulos ali um pouquinho antes, os discípulos de João estão chegando para Jesus. Aí eles falam assim, quem que é você? Você é o Messias mesmo? O que você está fazendo? A gente tem que seguir você, a gente não tem que seguir você, a gente não sabe o que a gente faz a seu respeito, o senhor é meio enigmático aí, a gente não entende muito sobre você. Quem é você, ô Jesus? Aí o Lucas, ele faz um comentário, seu versículo 29, ele diz assim, o povo, até os publicanos são os cobradores de impostos, né, a gente não gosta deles, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo e foram batizados. Versículo 30, o Lucas faz um comentário dizendo assim, contudo, os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles e não foram batizados. Ou seja, os pecadores estavam reconhecendo a graça de Deus e a turma dos santos, os santificados, os puros, não estavam reconhecendo a graça de Deus. E é aí então que Jesus vai contar a parábola do credor e dos seus 2 devedores. E quando ele conta essa parábola, ele vai nos ensinar que a graça, antes de nos transformar, ela vai nos escandalizar. Porque a graça de Deus revela algumas verdades sobre nós. Todos nós somos devedores. Todos nós devemos diante de Deus. Versículos 41 e 42... Jesus contou a parábola e ele disse, leia novamente, 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários. Quanto equivale a um denário?
um dia de trabalho. Então, um camarada está devendo 500. Se fosse considerar os dias úteis aí, está devendo mais uns 2 anos de trabalho aí, mais ou menos, né? Já o outro camarada está devendo 50. Então, um deve 2 anos, o outro deve 2 meses, mais ou menos ali. E aí ele diz que como nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, ele perdoou a dívida de ambos. A diferença de valor aqui é didática, pessoal. Não é moral. Jesus não está falando aqui que há um grande devedor e há um pequeno devedor. Não há um grande pecador ou um pequeno pecador. O que Jesus está querendo dizer é que todo ser humano é insolvente diante de Deus. A gente gosta de dizer assim que não existe pecadinho, não existe pecadão, né? A gente diz isso daí. Não sei assim se eu concordo muito com isso daí não, porque sim, tem pecados que têm maiores consequências do que outros. Existem certos pecados que a gente resolve com um aconselhamento espiritual, aconselhamento bíblico, com conversa, com troca de experiência, né? Um aconselhamento pastoral, mas existem certos pecados aí que a gente precisa resolver com polícia e com cadeia. Então a gente tem que tomar muito cuidado como é que a gente anda aí perante a nossa sociedade, porque pecado às vezes não é pecado só aqui dentro, às vezes é pecado também segundo a lei. Então, se você chega aqui e você fala que seu marido, você e seu marido estão brigando porque vocês estão com problemas financeiros lá e vocês não se ajeitam e vocês vivem discutindo, é uma coisa. Outra coisa é você chegar aqui e dizer que seu marido está te batendo. Aí a gente vai chamar a polícia, entendeu? A gente não vai ler a Bíblia pro seu marido. Então, existe sim certas consequências a respeito de certos pecados. A gente precisa tomar cuidado. Existem sim pecados que a gente se resolve com conversa, mas existem outros aí que a gente precisa tomar cuidado. Então, existe sim pecadinho e pecadão, mas aqui o pecado não é moral. Aqui é uma dívida relacional. Há uma ruptura de confiança. Nós rompemos uma relação. E essa relação aqui, nós não conseguimos pagar com a nossa conduta moral. Se o problema aqui fosse moral, essa mulher nem tinha chegado perto de Jesus. Jesus na verdade, nem estaria ali na casa do fariseu. Se o problema ali fosse moral, as pessoas não estariam perto dele. Parêntese aqui, né? Deixa eu te dizer uma coisa. É claro que a nossa conduta moral, ela nos machuca, ela nos fere a nossa relação com Deus, ela nos afasta de Deus e também, consequentemente, vai nos afastar uns dos outros. A nossa conduta moral, sim, Deus, a gente precisa cuidar. Deus não gosta da nossa imoralidade, é claro. Mas aqui, Simão e a mulher são a representação da nossa condição diante de Deus, onde todos nós somos devedores, todos nós pecamos e estamos destituídos, estamos carentes da glória de Deus. Todos nós estamos afastados da glória de Deus. E a questão é que, em determinado momento da sua vida, você vai chegar a esse entendimento de que você é um devedor, de que você é uma devedora. Mas pode ser que você chegue a esse entendimento, ou quem sabe você já chegou a esse entendimento, com essa ilusão do Simão. Essa ilusão de quem deve pouco. Ou de que talvez, assim, tem pessoas que devem mais do que você, né? Pode ser que você chegue até essa consciência de eu ser um devedor, uma devedora diante de Deus, com essa mentira que a religião gosta de ensinar pra gente, porque quem vive nessa ilusão de ser um pouco devedor, inevitavelmente vai amar pouco. E ama pouco porque vive se comparando, porque se acha mais justo. Tem um senso de superioridade a respeito do seu pecado. Ou inferioridade também, né? Porque às vezes a gente pode dizer assim, bom, eu tenho uns pecados aí, né? Mas pelo menos eu não sou como os demais, né? Eu faço umas coisas ruins aí na vida, mas pelo menos eu não faço o que essa senhora aí tá fazendo, né? O que essa senhora aí é bem pior, o que ela faz aí. Eu gosto de um rabo de saia e eu gosto de ficar conversando com a minha coleguinha do trabalho, mas pelo menos eu não tô transando com ela, né? Aí é outra coisa isso daí, entendeu? Esse pessoal aí que chega nesse nível, aí esse pessoal é mais pecador do que eu, né? E quantos de nós, talvez, dentro das nossas relações conjugais, nós cobramos do outro aquilo que nós estamos devendo? Quantos de nós, às vezes, cobramos do marido, cobramos da esposa aquilo que a gente não entrega? Quantas pessoas você conhece ou você conheceu dentro da sua experiência religiosa que elas vivem dentro da igreja tentando pagar Deus com o seu serviço ministerial, com o seu envolvimento eclesiástico, com o seu envolvimento na igreja? Bom, eu preciso fazer algo para Deus porque Deus fez para mim, então eu preciso fazer alguma coisa para Deus, ou eu preciso fazer as minhas boas obras para que Deus faça alguma coisa para mim. Quantas pessoas você conhece ou você conheceu na sua trajetória, passeando
passeando pelas igrejas que você passeou, ou quem sabe passeando aqui por dentro da família em Cristo, que estão tentando compensar os seus erros do passado com o esforço religioso, tentando tirar o peso da culpa. Isso que eu estou pagando é coisa passada, é por isso que eu trabalho muito para Deus diminuir esse peso da culpa, esse medo que eu carrego dentro de mim. Por isso que aí o apóstolo Paulo, ele precisa escrever aos Colossenses, porque eles também estavam pensando assim. Eles também estavam querendo pagar com esforço religioso, com boas obras, com envolvimento ministerial, o perdão que eles receberam. Aí o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses capítulo 2, se você não conhece, vai lá capítulo 2 de Colossenses, versículos 13 e 14. Se não conhece, já anota, já grifa, já bota na geladeira, já bota no espelho, vai lembrar essa semana, vai decorar e vai repetir, porque ele diz assim, Colossenses capítulo 2, 13 e 14. Jesus nos perdoou de todas as transgressões, todas, das que você praticou, das que você está praticando e das que você vai praticar e das coisas que você está pensando em praticar, porque eu sei que você está pensando em praticar, porque eu também estou pensando em praticar, das coisas que você pensou, mas você não vai fazer. Jesus perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que era contra nós. E ele removeu como? Pregando-a na cruz. A cruz do Calvário não é uma negociação a respeito das nossas dívidas. É o cancelamento total e absoluto da dívida. Nós não tínhamos como pagar. Jesus pagou no nosso lugar. É o cancelamento total e absoluto de tudo que você devia ou deve. A cruz do Calvário não é um boleto que você vai ter que passar o resto da sua vida cristã pagando com a sua boa condutinha moral que você faz, com seus bons sacrifícios que você faz diante das outras pessoas. A cruz do Calvário é o comprovante de quitação da dívida. Está pago. Toda vez que alguém se levantar contra você a respeito do seu pecado, a respeito das coisas que você pratica, aí você mostra assim, cruz de Jesus, tá pago aqui, ó. Entendeu? Não foi eu que paguei. Inclusive tá pago pelo seu também. Inclusive por essa acusação que você tá fazendo contra mim, tá pago também. Já tá perdoado já. Já perdoei, já pode ir em paz já. Jesus já perdoou, pode ir em frente. E aí quando a gente chega a essa profunda consciência do tamanho da nossa dívida, a graça então vai começar a desarmar a gente. Aí vai começar a desarmar orgulho, vai começar a desarmar medo, vai começar a desarmar o peso da nossa culpa que a gente carrega. Porque aí a gente vai entender que sejamos nós, né, os publicanos, os fariseus, os mestres da lei, sejamos nós aqui as mulheres pecadoras, todos nós somos alcançados pelo mesmo perdão divino. Todos nós, você e eu, todo mundo farinha do mesmo saco. Todo mundo assim, perdoado. Ninguém é flor que se cheire e Jesus vai lá e morre por todo mundo, perdoa todo mundo, crava na cruz aquela nota promissória que era contra nós e aí isso diz respeito a ele, não diz respeito a nós. Não foi isso que ele diz no versículo 47? Ela amou muito porque seus muitos pecados lhe foram perdoados, mas aquele quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, quando a gente atinge essa consciência profunda aqui do tamanho do perdão que nós recebemos, agora, amor não é mais uma obrigação para nós. Amor agora é uma resposta ao perdão que todos nós recebemos. Nós não só amamos porque Deus nos amou primeiro, né? Porque tem gente que acha que amor é mandamento. Fala ainda tem que amar ainda, né? Ainda tem que turar uns crentes desse ainda tem que ir lá na igreja dar uma grana lá. Oferta também é mandamento, não é? E o que o apóstolo Paulo disse para nós? Para a gente não fazer com obrigação. A gente faz como uma resposta da generosidade que nós recebemos. Não é nada nosso mesmo, né? Não tem nada sobre nossa posse, né? O amor que você tem nem seu é mesmo, né? Você está só respondendo ao perdão que você recebeu. Não é nosso. Nós só estamos colocando para fora aquilo que nós recebemos. A compreensão do perdão, da dívida que nós temos é tão grande, que a gente entende que a gente não tem absolutamente nada a ver com isso, que a resposta só pode ser amar. Só pode ser amar. Não tem outra coisa. É isso que sobrou para nós. E a gente só consegue fazer porque nós somos amados primeiro. Não é 1 João, capítulo 4, versículo 12? Não é isso que ele diz lá para nós? Pois é, porque a graça de Deus revela a verdade sobre nós. Além, né, de que todos nós somos devedores, ela revela que todos nós também somos perdoados. E é importante salientar para você aqui que Jesus assim não está teorizando perdão, né? Ele não está conceituando, não está filosofando a respeito do perdão. Perdão, 2 pontos, é assim que você tem que fazer, ó, passo a passo, entendeu? Não é assim que ele não está explicando para nós, ele está encarnando o próprio perdão. Tem rosto,
Tem cheiro, tem ação, tem atitude, tá acontecendo, tem uma mulher ali, né? Porque o Simão, ele é o retrato de um tipo de gente que acha que deve pouco, né? A gente falou isso dele. Ele acha assim, ou pelo menos ele acha que deve menos do que outras pessoas. Só que a mulher, ela não é o contrário. Ela não é o retrato de um tipo de gente que acha que deve muito. Ela é um retrato de tipo de gente que sabe o quanto foi perdoada, o muito que foi perdoada. Porque às vezes esse tipo contrário ao de Simão, esse tipo de gente que acha que deve muito, é um tipo de gente assim meio de falso moralismo, sabe? De um tipo de conduta de vitimismo, coitadismo, que vive assim, ai, o que fazem de mim? Olha o que estão fazendo comigo. É um sinônimo, assim, de fraqueza, sabe? Vive se auto-justificando, se automutilando, assim, fica explicando o tempo todo a respeito do que os outros estão fazendo com ele. Não é o contrário da mulher. A mulher não está chegando perto de Jesus e pedindo perdão. Ela chega diante de Jesus já respondendo ao perdão que ela recebeu. Talvez ela se encontrou com Jesus em algum outro momento da vida e Jesus teve uma conversa com ela. Falando assim, minha senhora, a senhora pode sair dessa vida aí se a senhora quiser, viu? Seus pecados vão ser perdoados, eu estou junto com a senhora. Quando a senhora tomar uma decisão, a senhora me procura. Quero ter uma conversa com a senhora. Não liga porque as outras pessoas vão falar ao teu respeito, não. Eu quero perdoar a senhora. Eu quero que a sua fé garanta a sua salvação, minha senhora. Ela não chega para Jesus, Senhor, coitada de mim, olha como eu sou vítima, olha o que eles estão falando de mim. Ela não está nem ligando para o que os outros estão falando. Ela só está respondendo a um perdão que ela já recebeu. Ela tem uma consciência muito profunda de que ela foi perdoada. E por isso ela é liberta. Ela é liberta emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Ela não tem mais nada, ela não está devendo nada, ela não tem que pagar nada para ninguém, ela não tem que dar explicação para ninguém. Jesus simplesmente vira para ela e diz assim, seus pecados estão perdoados. Porque é isso que o perdão faz com a gente, né? Jesus perdoa. E ele não controla mais o nosso futuro. Ele liberta a gente, né? Jesus não chegou para a mulher e falou assim, ô minha senhora, seus pecados estão perdoados. Mas assim, a partir de agora nós vamos começar a discipular a senhora para ver aí como é que a senhora vai se comportar, entendeu? Vamos ver se a senhora vai garantir esse perdão aí que a senhora está recebendo. Porque se a senhora voltar para essa outra vida aí, a senhora vai manchar meu nome, né? A senhora vai sair por aí falando aí que recebeu o perdão lá do Jesus, lá do Cristo, do cara que é o Messias. Aí depois a senhora volta para esse perdão, a galera vai ficar falando, ser crente é ser isso aí, é? Ser crente é ser desse jeito aí? Então eu não quero não. Jesus não fez isso com a senhora não, ele não falou não. Jesus não cria um vínculo de vigilância com ela. Cria um vínculo de liberdade. Falou, minha senhora, os teus pecados estão perdoados. Vai em paz, entendeu? Tua fé te salvou aí. E a galera fica olhando, falando, e aí? Quem que é esse para falar uma coisa dessa? O pessoal ali do lado ali poderia falar assim, muito bem, ó Jesus. Veja bem, talvez os discípulos, né? Falar, essa mulher aí tem uns pecadões, hein? Se eu fosse senhor, eu ficava meio esperto com ela. Porque se ela volta aí para essa vida que ela tem... Imagina nós chegando para pregar o evangelho, aí nós vamos pregar o evangelho, falar, olha, nós queremos falar a respeito do Jesus. O Jesus dessa senhora, ele já falou, mas só que é a vida que ela leva. Eu não quero levar essa vida que ela leva. Que Jesus é esse aí? Jesus não está nem um pouco preocupado. Consegue perceber a diferença de pensamento, a lógica de reino de Deus e a lógica do nosso mundo, a lógica de Simão? Simão, ele quer trabalhar na culpa, ele quer trabalhar no medo, ele quer trabalhar no controle, ele é calculista. Já Jesus não. Jesus, ele cancela, ele confia e liberta a mulher. Na lógica do reino de Deus, quem perdoa abre mão do controle. Perdoar é deixar ir. Vai. O amor agora vai te mostrar o caminho. Não dizem que o amor de Deus é que nos constrange, não é? Fala, eu te perdoo, vai. Mas e se ela voltar para a vida amanhã? A graça vai ensinar. Não vai ser o medo, não vai ser a manipulação, não vai ser o peso da culpa, não vai ser o controle da religião que vai me educar. Vai ser, já foi, a consciência do seu perdão. Agora vai, minha senhora, vai embora. Perdoar, tanto no relacionamento divino quanto no relacionamento humano, é abrir mão de controlar o caminho do outro. É deixar o outro ir embora. Vai em paz. É ter coragem de dizer e assumir, você está livre. Eu não estou amarrado mais ao que você fez a mim. O que você fez está liberto de mim. Vai embora, seus pecados estão perdoados. Pode ir em frente, siga em paz. Eu já entendi que a graça vai educar muito mais. O amor de Deus vai constranger muito mais do que peso, do que medo, do que culpa, do que controle, do que manipulação. E isso provoca muita coisa dentro da gente, né? Principalmente dentro dos nossos relacionamentos, não é? Porque tem muita gente que tem consciência de que foi perdoada, mas ainda não vive como uma pessoa liberta. Está
Tá cheio de gente morta assim, ó, dentro dela. Às vezes a gente fala assim pro marido, a gente fala pra esposa, eu te perdoo, eu te perdoei. Mas aí vive checando o celular do marido, né, pra ver como é que tá as mensagens, com quem ele tá conversando, o que ele tá fazendo, que mensagem, o que ele faz, como que ele compra, o que ele vai... Falou, te perdoei, tá perdoada. Mas aí na primeira discussão, onde é que você volta? Lá naquela ferida que tá dentro do seu coração, que você ainda não libertou. Você não perde a oportunidade de jogar na cara do marido, na cara da esposa, de que ela tá errada. Você usa o erro do outro pra justificar, pra manipular. Aí não foi perdão, né, pessoal? Não foi, né? É gerenciamento de culpa isso daí, isso não é perdão. É um passado mal resolvido, não tem coragem de ir em frente. Tá perdoado, mas não tá liberto, né? Tá com outro aqui amarrado, esperando a oportunidade de controlar. Tá esperando a oportunidade de colocar uma chantagem emocional, de colocar mais um pouquinho de medo, mais um pouquinho de controle na vida do outro. Aí às vezes a gente fala assim pro filho, pra filha, né? Tá perdoado, meu filho, tá perdoada, minha filha. Mas daí chama o filho de problemático, fica comparando o filho com o outro. Às vezes eu fico vendo algumas coisas, alguns pais, assim, o jeito que eles falam com os pais, não, sempre foi assim, nunca vai mudar. Ah, o outro é bem melhor do que você. Eu falo, o que é isso? Que tipo de comportamento é esse com uma criança? Não, mas tá perdoado, tá todo mundo bem resolvido. Ah, eu peço desculpa, meu filho, mas até que enfim você fez alguma coisa direito, né? Porque você nunca faz nada direito, né? Às vezes eu fico pensando, assim, de pessoas desperdiçando a bênção que é ser pai e que é ser mãe. Tem tanta gente, às vezes, que quer ser pai e ser mãe e não consegue. Aí tem um pessoal que chega, tem filho de qualquer jeito, e aí, não, fica carregando mais peso, mais culpa, mais medo, mais controle na vida da pessoa. Eu falo, o que é isso? Isso é um passado mal resolvido. Quem não se trata vai reproduzir na vida dos filhos. Quem não sabe curar a si mesmo, vai reproduzir isso na vida dos filhos. Você vai condenar o seu filho à mesma porcaria de vida que você teve. Quantos de nós, às vezes, nós mesmos, temos a consciência de que nós somos perdoados? Eu acho que ninguém aqui tem dúvida de que a gente é perdoado. Mas quantos de nós aqui vivemos como pessoas libertas? Porque às vezes a gente se auto-sabota. Às vezes a gente fica nessa relação onde a gente quer pagar a nossa relação com Deus. Porque não é possível que alguém me perdoe mediante as coisas que eu faço. Não é possível. Deus não deve estar sabendo qual é o meu passado. Não é possível. Porque se ele soubesse realmente, não, ele ia querer alguma coisa em troca. Eu tenho que fazer alguma outra coisa. Aí a gente não se permite ser feliz. A gente não vive, a gente não experimenta. Porque aí a gente fica com aquele pensamento assim, não, isso daqui, ó, que tá acontecendo na minha vida, é porque assim, eu tô pagando os erros lá do passado. Isso aí é Deus me lembrando que eu não deveria ter vivido daquele jeito. E que isso? Que tipo de Deus é esse? Que tipo de Deus é esse que fica vindo do passado aqui, baforando aqui no meu coisa? Olha, lembra aquilo que você fez? Eu falo, isso aí o povo já faz, meus inimigos já fazem já. Tem gente pra lembrar o meu passado, a lembrar os erros que eu fiz. Tem gente assim, inimigo na nossa vida, tá só esperando assim, você dá uma falinha pra pessoa pegar e ó, você, manipular você. Encher você de medo, de culpa. Eu não preciso de um Deus assim, não posso servir um Deus assim, que fica vindo do meu passado, aqui ó, tô aqui pra te lembrar, presta atenção no que você tá fazendo, agora você vai pagar o que você fez. Ué, você me perdoou ou não me perdoou, camarada? Você se resolve. Se você vai me perdoar pra ficar me controlando, me botando medo, então você não me perdoou, você não me libertou ainda, você tá preso a mim. Ou Deus perdoa e não se lembra mais dos nossos pecados, ele deixa a gente ir embora, ou ele dá um caminho de liberdade pra gente, ou ele prende a gente. Deus precisa se decidir. E é claro que dentro das nossas relações, né, à medida que você for construindo relações durante a sua vida, e principalmente suas relações de intimidade, pode ser que você chegue a algum nível de relação onde você vai ter que dizer para a pessoa assim, você tem o meu perdão, mas você não tem mais a minha posição na minha vida. Você não tem mais o mesmo lugar na minha vida. Você vai em paz. Seus pecados estão perdoados, eles estão em Deus. Deus te deu perdão. A tua fé vai salvar você. A graça, o amor de Deus vão controlar você a partir de agora, não mais eu. Você tem o meu perdão, mas você não tem mais a minha confiança. Vá em paz. Siga o seu caminho. Eu estou libertando você de mim mesmo. De mim mesmo. Porque perdão é isso. É deixar ir. E deixar ir primeiro daqui. Porque se você deixou ir, mas a pessoa aparece aqui de madrugada, você deixou ir, você falou assim, eu te perdoo, mas na primeira oportunidade você lembra da pessoa aqui, o preso é você. O escravo é você. É você que está sendo dominado. Quem ainda não está liberto é você. A pessoa já foi embora. Já tem 2 filhos, já casou, já está indo embora, já foi-se embora para frente. O seu sócio, ó, já montou outra empresa, está ganhando dinheiro. E você aí, pé rapado ainda, não está conseguindo, ó. Fica patinando, botando a culpa no outro ainda. Mas o outro já foi. E é você que está preso aqui, ó, com ela. É você que não deixa a pessoa aí. O preso é você.
O escravo é você aqui dentro. Isso aconteceu com a gente, inclusive, no Éden. Nós fizemos umas coisas erradas lá, aí a gente sofreu as consequências das coisas erradas que a gente fez e a gente não voltou mais para o mesmo lugar. Perdemos acesso a Deus. Inclusive, não temos acesso a Deus até hoje, se não for por Jesus Cristo de Nazaré. Se não for pelo escrito de dívida cravada na cruz do Calvário. Se não for pelo Espírito Santo de Deus que intercede por nós por gemidos inexprimíveis, sem acesso a Deus. Sem mesa de Deus. Um Deus que passava ao final da tarde e conversava com a gente. A gente virou as costas para ele. Ele falou, tudo bem, não tem problema. Tá perdoado, mas você não vai voltar aqui mais. Um dia a gente resolve isso daí de uma forma completa. E é isso que nós estamos aguardando, né? A plenitude dos tempos que nós vamos experimentar com a volta de Jesus. No jantar de Simão, o que Jesus está querendo ensinar para nós é que perdão não é gerenciamento de dívida. É cancelamento total e absoluto da nossa dívida. Tudo pago na cruz do Calvário. Por isso que quem atinge esse nível de consciência profunda de perdoado, de perdoada, desiste, abre mão de ficar controlando, manipulando, de ficar se vitimizando, se justificando, abre mão do medo. Já entendeu que o amor lança fora todo medo, já manda embora. Já entendeu que o amor vai constranger, vai cuidar, deixa lá. A gente traduziu isso aí no ditado popular com a natureza cuida. Deixa aí. Quem conquista essa consciência profunda aqui de uma pessoa perdoada, começa a responder perdão com amor agora. Porque Jesus disse aí que ama muito porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Tem uma consciência de perdão e agora também vai amar outras pessoas. Algumas coisas aí pra gente pensar, né? Algumas boas coisas aí, hein? Voltei, hein? Nomeie a sua dívida e aceite o perdão de Deus. Desista de ficar querendo pagar a conta dessa relação com Deus. Nós não agimos com obrigação para Deus. Deus não precisa da gente. A gente não está fazendo aqui alguma coisa só porque se a gente não fazer, Deus vai ficar bravo com a gente. Não. Nós estamos respondendo a um perdão que nós recebemos. Nós fazemos porque nós estamos assim tão constrangidos com o amor de Deus que a gente entendeu que se a gente faz ou se a gente não faz, Deus vai ser glorificado. A história continua com Deus. Eu não preciso ficar manipulando Deus para que eu alcance bênçãos ou para que eu meio que diminua as maldições que estão na minha vida. Eu não preciso isso. Está tudo pago na cruz do Calvário. Todos os nossos pecados gravados na cruz do Calvário. Se for fazer alguma coisa, faça respondendo o perdão de Deus. Faça respondendo ao amor, a misericórdia que se renovou pela manhã. Não faça porque você está com medo da justiça. Não faça porque você foi obrigado. Não é esse o nosso sentimento para com Jesus. Não é assim. O próprio Jesus disse pra gente, se alguém quiser vir após mim. Porque se você não quiser, não precisa não. Pode seguir teu caminho. Deixa que eu resolva a humanidade, diz Deus. Isso não compete a você. Perdão de pecados compete a mim. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não a sua boa conduta moral. Não a sua boa prática. Não o seu esforço religioso. Então nomeie a sua dívida e aceite o perdão de Deus. Se você ainda não conseguiu aceitar que você é uma pessoa perdoada, que você é uma pessoa perdoado, aceite isso. Também eu acho que é importante que você cancele a dívida que você ainda está segurando aqui. Você tem que pensar em alguém que você já perdoou, mas você ainda não libertou. E às vezes pode ser a pessoa que dorme ao lado, hein? Às vezes não, muitas vezes. Muitas vezes é as pessoas que dormem às vezes na mesma cama. Pense em alguém que você perdoou, mas você ainda não deixou aí. Tá aqui, dentro de você. Você está só esperando a oportunidade de você manipular, colocar um pouco mais de medo, um pouco mais de culpa na vida dela. Você quer um pouquinho mais de vitimismo, um pouquinho mais de coitadismo para você. Tá aí dentro de você, mora junto com você. Acorda no meio da noite, a primeira coisa que você pensa é essa pessoa. Vai viver, a primeira coisa que você pensa, essa pessoa tá aí. Perdoou, você falou, né? Não, estamos resolvidos, vai cada um para o seu lado aí. Tá. É claro que perdoar não é esquecer, né? A gente fala isso. Não significa que a gente vai ter que reviver as mesmas histórias, não significa que eu perdoei você, então agora nós somos melhores amigos e vamos voltar tudo o que a gente fazia antes. Não, é deixar o outro em paz, sem vingança, sem cobrança. Vai em paz. Vai em paz. A tua fé vai salvar você. Pode ficar tranquilo. Salvação não é fruto da nossa relação, não. Pode ir em paz. Seus pecados estão perdoados, as suas falhas estão perdoadas. Mas e se amanhã ele fizer de novo? Seus pecados estão perdoados. Se amanhã você fizer isso daí que você está pensando, você volta aqui no domingo que vem, Jesus vai falar de novo. Seus pecados estão perdoados. Vai em paz, a tua fé te salvou. Vai lá, pega e faça. A graça e o amor de Deus vão ensinar qual é o caminho que você deve seguir. Qual é o caminho que você deve trilhar. Não vai ser o pastor, não vai ser nenhum tipo de entendimento bíblico, não vai ser vídeo de internet, vai ser graça e amor de Deus. Eles vão ensinar qual é a sua conduta, qual é a maneira que você deve se portar nessa sociedade, nessa vida, nessa cristandade aqui. Então hoje a gente sai daqui assim,
com o coração quentinho, não devendo nada para Deus. Com essa ideia aqui, ó, de vamos em paz. Como pessoas que são perdoadas, pessoas que são amadas, pessoas que não estão mais sobre o peso da culpa, o peso do medo, o peso da manipulação. Estamos indo perdoados, perdoadas, estamos indo para casa com esse senso dentro do nosso coração. E que esse entendimento profundo aqui se transforme de uma maneira visível no trato que você vai ter com as outras relações que você vai construir a partir de então. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua igreja, aonde você entrar, que agora você retribua o amor e o perdão de Deus sobre a sua vida. Não mais como uma obrigação, mas como uma resposta àquilo que já amou, já perdoou você na cruz do Calvário.